Vamos iniciar a nossa reunião do mês de julho, começando pela sessão do dia 27, turno da manhã. Observo que temos o quórum regimental, a ata da reunião passada foi lida e aprovada. Vamos começar a nossa sessão de hoje com o item 116 da pauta, para o qual eu peço a Janaína que autorize o advogado da empresa a ingressar na reunião. Presidente, farei a convocação. Vou convocar juntamente o doutor Gustavo para acompanhar a sessão. Isso, doutor Gustavo e o outro, doutor Ilo, né? Doutor Ilo. Da pauta, doutor Ilo, que o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada. E doutor Gustavo. Doutor Gustavo. O patrão já foi convocado, presidente. Obrigado. Doutor Ilo. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Gustavo, também bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Minatel. Bom dia, tudo bem, doutor Ilo? Conhecíamos, né? Olha, o doutor Gustavo, nesse item da pauta, está apenas acompanhando, né? Quem vai fazer a sustentação oral é o doutor Ilo Diel. Sejam bem-vindos. Esse processo Terra Forte Exportação e Importação de Café está sob a relatoria do Dr. Luiz Felipe de Barros, Resch, para o qual eu passo já a palavra para fazer a leitura do relatório e, na sequência, o Dr. Ilo fará a defesa da empresa. Obrigado, presidente. Esses processos acabaram que houve um erro de juntada na unidade preparadora. A gente tem vários processos que são da mesma empresa. São processos que não são todos iguais, porque, como os patronos provavelmente vão mencionar, foram objeto, apesar de serem da mesma empresa e terem basicamente o mesmo mérito, eles foram objeto de procedimentos de fiscalização distintos e foram objeto de decisões de delegacias de julgamento distintas. Uma foi Campo Grande, a outra foi Juiz de Fora. Então, eles têm diferenças em relação ao que consta dos autos, eles têm diferenças em relação ao que foi argumentado nas manifestações de conformidade, diferença de elementos provantes e tenho também conclusões um pouco distintas, então a gente vai fazer a leitura individualizada dos dois. Alguns dos processos foram apensos pelas unidades preparadoras quando havia a conexão, junto com os processos associados às declarações de compensação. Alguns desses processos não, e é um caso de um desses processos que vai ser julgado hoje, que é um processo de declaração de compensação, que o PER dele tinha sido pautado na sessão passada e foi retirado de pauta. Eu até imaginei que os processos seriam retirados de pauta também nessa sessão, para que a gente pudesse julgar tudo junto, mas eu acho que dá para fazer o julgamento, porque os dois processos têm recurso voluntário e a gente julgando um, já está com o outro também está sobre minha relatoria, não vai ter problema de decisões conflitantes. Então, presidente, se tiver de acordo,
Eu vou fazer a leitura do primeiro item da pauta, que é o processo de final 1366, ok? Ok. Então, trato o presente processo no pedido de ressarcimento de crédito da contribuição PIS/PASEP, acumulados com declaração de compensação para quitar débitos do contribuinte. O relatar a realidade dos fatos de forma clara e sintética reproduzo por economia processual o relatório da decisão de primeira instância. Esse processo é um processo que foi julgado na DRJ Campo Grande. Isso. A contribuinte assim identificada apresentou o PER de número tal, pleiteando ressarcimento de crédito no valor de 3.305.000 relativos à contribuição PIS/PASEP não cumulativa a exportações, segundo trimestre de 2011. Houve decompras posteriores utilizando crédito para fins de compensação com tributos administrados pela Receita. O crédito foi parcialmente reconhecido no valor de 143.392. Foi protocolada tempestivamente manifestação de conformidade, na qual foi alegado que é inaplicável ao café beneficiado, conforme extensa aplicação sobre classificação relativa aos grãos de café, a suspensão da incidência da contribuição para o PIS/PASEP prevista no artigo 9º da Lei 10.925/2004. As glosas relativas às aquisições de café das empresas consideradas inaptas devem ser afastadas, uma vez que a legislação garante todos os efeitos tributários da operação, se comprovados o pagamento do preço e o recebimento dos bens. Cartões CNPJ cujas cópias são anexadas, a inaptidão se deu posteriormente às operações realizadas. Conforme solução de consulta COSIT número 65/2014, a pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativo da contribuição para o PIS/PASEP não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto às cooperativas. É cabível a apropriação de crédito no caso de fretes das aquisições de bens para revenda. Glosa do crédito relativo à armazenagem deve ser afastada, uma vez que a legislação não restringe que as despesas de armazenagem devam se referir a operações de venda. DRJ Campo Grande considerou improcedente a manifestação de conformidade. Está aqui, eu transcrevo a ementa. Recorrente foi cientificada, apresentou tempestivamente recurso voluntário e, por meio da peça, basicamente repete o que tinha trazido em manifestação de conformidade, alegando em síntese que o café adquirido pela empresa já seria beneficiado, ou seja, já com a redução dos tipos de classificação oficial COB, de forma que a operação não poderia se dar ao abrigo da suspensão, em razão do que dispõe o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 10.925/2004, pois, à luz do processo produtivo que descreve, em qualquer hipótese, a suspensão, tanto na compra quanto na venda, seria inaplicável às operações da empresa. As glosas referentes às fornecedoras consideradas inaptas ou inadimplentes com o fisco devem ser afastadas, pois a aquisição, mesmo de empresas declaradas inaptas e amparadas em documentos considerados idôneos, se comprovados o pagamento do respectivo preço e o recebimento dos bens, seria garantido o direito a todos os efeitos tributários da operação, em conformidade com o parágrafo único do artigo 82 da Lei 9.430/96 e artigo 217 do Regulamento de Imposto de Renda. Muitas empresas consideradas inidôneas que relacionam estariam ativas. O acordo recorrido concluiu que não haveria possibilidade de interessada desconhecer o esquema fraudulento, mas tal não está baseado em qualquer prova de legalidade cometida para a empresa, mas em meras suposições utilizadas para negar a aplicação da lei objetiva. Foram mantidas as glosas dos créditos referentes às aquisições, por se entender que as vendas vinculadas ao ato cooperado estariam ao abrigo de uma dessas 4 situações: não incidência, suspensão, alíquota zero ou isenção, mas a questão já teria sido solucionada pela solução de consulta número 65/2014. A glosa em relação aos fretes de entrada, a RFB já teria esclarecido que o frete pago na aquisição de bens para revenda compõe o custo das mercadorias e, portanto, gera um direito ao crédito das contribuições. Quanto à armazenagem, a glosa teria sido efetuada sob argumento de que não estaria associada a uma operação de venda, mas a lei não condiciona o crédito da armazenagem a uma operação de venda, sendo a única condição que a mesma se refira a insumo ou mercadoria adquirida para revenda e que o ônus seja suportado pelo vendedor.
Os pedidos da empresa somente foram analisados após longo período, após pedidos formulados pela empresa e fora do prazo legal, de forma que deveria ser deferida a correção monetária aos créditos pleiteados e analisados a destempo na forma do que vem decidindo o CARF. A partir desses argumentos, entende a recorrente ter sido demonstrada total improcedência e precariedade do acórdão recorrido, requerendo ser recolhido o presente recurso voluntário pelo exercício das funções e seja provido, reconhecendo integralmente os créditos registrados pela recorrente e deferindo o ressarcimento do PIS/PASEP pleiteado. Presidente, esse é o relatório. Obrigado, doutor Luiz Felipe. Então, vou passar a palavra para o patrão do contribuinte, doutor Ilo Diel. Bom dia, novamente. Eu vou compartimentar a sustentação oral em cooperativas. Eu vou tratar das cooperativas de produção agropecuária, posteriormente das inaptas e do frete. Eu vou deixar de tratar das cooperativas agroindustriais, porque isso está sacramentado no CARF, pela posição tanto da consulta interna quanto pela posição da PGFN, e o CARF vem reiteradamente concedendo esses créditos. Mas quando a gente fala de cooperativa agroindustrial não, de produção agropecuária, o CARF no café vem entendendo pela possibilidade da suspensão. Todavia, considerando a vedação do parágrafo 2º do artigo 9º da 10.925, a Receita Federal editou a Instrução Normativa 635 à época e atualmente a 1911. A 635 à época, no parágrafo 1º do artigo 34, veda que as cooperativas de produção agropecuária vendam com suspensão. Se me permitam um minutinho, eu vou ler o que dizia o artigo. A incidência da contribuição do PIS/PASEP, COFINS, fica suspensa em relação às receitas auferidas por sociedade cooperativa de produção agropecuária. Parágrafo 1º. A suspensão que trata o CAPT não se aplica às vendas de produtos classificados no Código 091 da TIP, realizados pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária, que exercem cumulativamente a inscrição e o COB, que é o café que a gente compra. Hoje está muito mais simples, porque também está positivada no artigo 491 da 1911, que na verdade é o regulamento das contribuições, né, chamada Instrução Normativa, e o artigo 491 também diz que, observado o 495, está suspenso o pagamento da contribuição do PIS/PASEP e da COFINS sobre a receita oferida por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, na operação de vendas, os produtos que menciona. E aí nós chegamos no inciso 6º, no capítulo 9, exceto a posição 901 café. Então, essa suspensão é vedada por lei. Mas está por lei e no regulamento. E ela é, considerando a atividade tributária, que é plenamente vinculada, o fiscal e a DRJ não poderiam deixar de aplicar essas disposições. Tanto pelo artigo 3º do CTN, artigo 30 da Lei de Introdução de Normas de Direito Brasileiro, antiga LIC, parágrafo único, aos quais estão vinculados, essas duas normas. Isso sem falar que tem norma interna do regimento que prevê que os fiscais estão vinculados às instruções normativas expedidas pela Receita Federal. Então, eu sinceramente acho que essa posição tem que ser revista, sob pena de grave violação ao direito do contribuinte. E a certeza, porque nós nos movemos pelas normas escritas pela Receita Federal. Em relação às cooperativas de produção agropecuária, era isso. Eu pretendia que atentassem muito
a essas duas normas e estão vigentes à época, vigentes atualmente. Nas inaptas, eu sei que reiteradamente o CARF não tem dado o crédito das inaptas, mas nesse processo tem uma particularidade, também de imperativo legal. Os documentos fiscais só não podem produzir efeitos se declaradas a inaptidão da empresa. Eu não vou nem discutir aqui, em relação à maioria das empresas, o momento da inaptidão. Porque como nós comprovamos, 3/4 dos créditos glosados pelas empresas, as empresas estão aptas, provavelmente ainda hoje. Certo? E nós não temos poder de polícia, nem poder de fiscalização, nem sequer podemos exigir a certidão de regularidade fiscal como condição para um negócio, sob pena de abuso de poder econômico. Certo? É atividade sancionada pela legislação se eu fizesse isso, se o contribuinte fizesse isso. Então, se não querem prover o recurso em relação às empresas que estavam inaptas, à época da fiscalização, não à época dos fatos, pode-se até se discutir a redação do artigo 43 da IN 1183 de 2011, vigente à época dos fatos, da fiscalização, ou o artigo 48 da 1863, vigente hoje. Mas em relação às aptas, de novo, nós temos norma vinculante que o documento produz todos os efeitos que nele constam. Então, a sustentação das inaptas eu só estou fazendo para esse particular nessa fiscalização, porque nós já desistimos das inaptas no CARF e estamos indo para o judiciário. Ainda que eu acho que tem erro, porque teve um julgamento na Câmara Superior, que o fundamento usado foi que não houve pagamento, que reverteu um recurso de um outro cliente nosso. Mas tudo bem, nessa parte não tem. Os fretes, eu peço... Então, das inaptas, eu peço que não são inaptas, né? São inadimplentes, porque elas estavam aptas. Eu peço que, pelo menos em relação a essas empresas, seja concedido o crédito. Porque, de novo, é norma vinculante, é norma preservada na lei de interpretação, ao qual a fiscalização e a DRJ estavam adstritos. Então, nós temos um problema aqui de direito administrativo. É violação grave, gravíssima, a não concessão desse crédito. E vou terminar a questão dos fretes. Os fretes são custos de aquisição e hoje são atividade essencial, com o julgamento procedido pelo STJ. E esse processo tem uma particularidade. Não foram glosados só os créditos das mercadorias que não foram dado crédito. Foram glosados todos os créditos de entrada, inclusive das mercadorias que foram os créditos reconhecidos na primeira instância. Na primeira instância, não, pela fiscalização. Então, se entenderem, por manterem a glosa, ou entenderem que os fretes não são somente custos de aquisição, não são essenciais, como diz hoje o STJ, e como reiteradamente vem decidindo esse Conselho, pelo menos que provejam para ser concedido o crédito que foi concedido em relação às mercadorias adquiridas que foram concedidas pela fiscalização. São essas as considerações e muito obrigado por me concederem a palavra. Obrigado, doutor Ilo. Passo a palavra para completar o seu voto, doutor Luiz Felipe. Está sem som, Luiz. Perdão. Recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade, sorte dele se pode tomar conhecimento, não há arguição de preliminares. Se extrai dos autos que o presente processo, que a recorrente transmitiu o PERDECOMP de final 4092, no qual declara fazer jus a crédito e contribuições de PIS/PASEP não cumulativa referente ao segundo trimestre de 2011, em montante de R$ 3.305.577,46. Com base nesse crédito, formalizou a declaração de compensação do PERDECOMP de final 7952, que é o que está no processo apenso, por meio do qual pretendia quitar débitos
e imposto de renda pessoa jurídica relativo a junho de 2014. Segundo a declarante, informa no pedido de ressarcimento, o crédito seria originário de insumos utilizados na produção do café destinados à exportação, em conformidade com os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da Lei 10.037 de 2002. Submetido à análise, entendeu a fiscalização, que a recorrente somente teria direito à parte do crédito que alegava ter, reconhecendo somente o montante de R$ 143.392,51. Entendeu ainda que deveria haver a reclassificação de parte dos créditos tomados sob as execuções cooperativas, de integral para presumido, nos termos da Lei 10.925/2004, glosando somente a diferença. Por meio de despacho decisório da Delegacia Especial da Receita Federal de São Paulo, após extenso trabalho de auditoria, a autoridade fiscal fundamentou a decisão por concluir que haveria aquisição de café pela recorrente de pessoas jurídicas interpostas, inexistentes de fato, apurados em operação de fiscalização, com recursos materiais, patrimoniais e humanos mínimos, e criadas com fim exclusivo de emitir nota fiscal de café, adquirido de produtores rurais, e aumentar o direito ao crédito PIS/COFINS. Aquisição de fornecedores enquadrados como cooperativas de produção agropecuária, ainda que tenham emitido notas fiscais em favor do sujeito passivo, sem aplicação do regime de suspensão previsto no artigo 9º da Lei 10.925/2004, não dariam direito à apropriação dos créditos básicos cheios por parte do adquirente, tendo sido estes realocados como crédito presumido. A aquisição de fornecedoras enquadradas como cooperativas agroindustriais e que excluem da base de cálculo as contribuições do valor repassado aos seus cooperados, excluídas aquelas que realizam venda de café oriundo de terceiros não cooperados, não ensejaria crédito de qualquer natureza ao adquirente. Por fim, também deveriam ser glosados os valores dos fretes de compras e despesas e comissões relativas às aquisições glosadas. Para facilitar a análise do mérito, seu confronto com o consta do despacho decisório, dos elementos de prova constantes dos autos e das alegações feitas pela recorrente, separa a análise das glosas, tal qual feita pela fiscalização. Então, primeiro eu vou tratar das inatas. A análise detida no despacho decisório nos mostra que norteou a abertura de procedimentos de fiscalização para apurar a certeza e liquidez de direito ao crédito básico de PIS/PASEP originário de insumos utilizados na produção de café, destinado à exportação, a constatação pelas operações denominadas tempo de colheita robusta e Ghost Coffee, de um esquema fraudulento amplamente utilizado no agronegócio do café na região de operação da recorrente, com o objetivo de gerar crédito da não cumulatividade de PIS/PASEP de COFINS, além da constatação de que grande parte das aquisições feitas pela empresa seria de fornecedores autuados por ocasião dessas operações ou se enquadravam no modus operandi utilizado pelo referido esquema. Vê-se ainda que as conclusões que motivaram a glosa partiram de amplo trabalho de auditoria, na vasta documentação trazida pela empresa e em diligências e depoimentos colhidos ao longo do trabalho de fiscalização. Eu vou trazer aqui uma parte do que está no despacho decisório para mostrar o que foi trazido como fundamento pela decisão administrativa. A Operação Ghost Coffee, igualmente deflagrada pela Receita Federal do Brasil, pela Polícia Federal, ainda em curso, direcionou esforços para a atuação de exportadores de café no interior de Minas Gerais, local onde ocorre a maioria dos negócios da empresa Terra Forte, tendo como resultado a confirmação da existência da mesma prática anteriormente detectada no Espírito Santo. Nesse sentido, direcionou esforços para a Cafeeira São Sebastião Limitada, CNPJ tal, que atuava como uma verdadeira fábrica de notas fiscais de café guiado, movimentando, mesmo com recursos materiais, patrimoniais e humanos mínimos, pois contava com apenas 4 a 6 funcionários, recursos vultosos, que multariam aproximadamente 1 bilhão de reais no período entre a constituição e seu encerramento. Conforme folha 151 do referido processo, verificou-se a emissão de notas fiscais de venda de café ao sujeito passivo no valor de R$ 22.532.742. A empresa Grande Minas Café, também uma das principais fornecedoras de café do sujeito passivo, mesmo contando com recursos patrimoniais e humanos mínimos, com aproximadamente 4 funcionários, vale dizer, os mesmos atuados na Cafeeira São Sebastião. Também nesse processo, conforme folha 66, constatamos a emissão de notas fiscais de vendas de café ao sujeito passivo no valor de R$ 7.880.640. É de se destacar de antemão que a empresa Terra Forte é mencionada as folhas 151 do processo administrativo número tal e as folhas 36 do processo administrativo número tal, decorrência da operação Ghost Coffee, como um dos principais adquirentes de café guiado pelas notas fiscais emitidas pela Cafeeira São Sebastião, e por sua sucessora, de fato, a empresa Grande Minas Café CNPJ tal.
empresas consideradas noteiras e inexistentes de fato por serem utilizadas apenas para emissão de notas fiscais que guiam mercadoria de armazéns gerais até o real adquirente. Foram declaradas inidôneas para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à comercialização e emissão da cafeira São Sebastião, por serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar o crédito básico presumido de PiscoFins. Igualmente, foram declaradas inidôneas para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à comercialização da emissão da Grande Minas Comércio Café Limitada, emitidos nos anos calendário 2010 e 2011, por serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis, igual ao anterior. Em diversos depoimentos colhidos durante as operações supracitadas, foi possível constatar que, para a exportadora, pouco importa qual é a empresa noteira, a única exigência é que a remessa do café propriamente dito, independente de quem for o real vendedor, produtor, rural, maquinista, seja acompanhado de nota fiscal de uma pseudo-atacadista com claro objetivo de oferir crédito PiscoFins. Vale destacar que no dia 15 de maio de 2014, o senhor Jaime de Silveira Leme Neto, responsável pelas compras de café da empresa Terra Forte, declarou que os negócios são feitos somente com o corretor, que, embora tenha conhecimento da existência da irregularidade existente no mercado de compra de café, permanece a comercializar com seus fornecedores, se baseando meramente em análise documental, que ficou assustado ao ver que o estabelecimento de um de seus fornecedores era um barraco e que o sócio do fornecedor era pessoa financeiramente incapaz de operar o negócio do café. Na mesma ocasião, a senhora Sandra Regina Buzetti, gerente administrativa da empresa, esclareceu que o setor em que trabalha verifica a regularidade fiscal dos fornecedores de café no momento das compras para evitar a retroatividade na inaptidão de eventuais fornecedores. Que nunca teve contato com os proprietários das empresas jurídicas maquinistas, somente tinha contato com os corretores, e que não sabe o motivo pelo qual a empresa Terra Forte, mesmo quando compra café oriundo da fazenda de propriedade de seus sócios, ou seja, tem pleno conhecimento de sua qualidade e disponibilidade, prefere comprar com a utilização de uma pessoa jurídica intermediária, onerando seu custo. Retornando ao caso específico, passamos a verificar mais detalhadamente a situação dos fornecedores de café, como exemplo já citado a empresa Grande Minas Comércio Limitada. Destacamos a empresa Santa Branca, exportadora de comércio, que forneceu no período montante 16 milhões, sócio-gerente da empresa, senhor Omar Zorato, esclareceu que suas empresas, afirma, simplesmente passaram a fornecer notas fiscais para guiar o café comprado pelas comerciais exportadoras junto aos produtores rurais, a fim de que essas empresas pudessem se acreditar do PiscoFins. A empresa Ilha Café Comércio e Exportação Limitada forneceu no montante de 24 milhões, 644 mil, empresa baixada no CNPJ por inexistência de fato, com formato declaratório executivo número tal. Prime Comércio Exportação de Café Limitada, forneceu um montante de 25 milhões no ano 2011, sendo essa empresa baixada por inexistência de fato. E aí ele segue com os demais fornecedores da empresa. Demais, as referidas empresas atuavam com as mesmas características já apontadas, com ausência de recolhimento de tributos, de cumprimento de obrigações acessórias, incompatibilidade de recursos humanos. Lembrar que os fornecedores de café do sujeito passivo atuavam na mesma região em que ocorreu uma das operações deflagradas, Operação Gosto Forte, tendo sido expressamente citados ou sendo objeto de fiscalização na qualidade de noteiras. Sendo assim, vamos passar as informações de seus fornecedores obtidas por meio de diligências, processos administrativos anteriores e nos dados presentes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil. Os dados das empresas fornecedoras, colocou. Então, ele traz aí uma lista, a partir dessas informações trazidas em diligências e retiradas da operação e dos processos administrativos, em que se enquadravam no modus operandi daí, para os quais ele glosou os créditos. Não se baseia a fiscalização em meras suposições utilizadas para negar a aplicação da lei, como a severa recorrente,
mas em robustos elementos colhidos, inclusive com depoimentos de funcionários da empresa que atuavam na compra e venda do café exportado de seus fornecedores, como visto linhas acima. No caso concreto, resta incontroverso o fato de que a empresa efetivamente realizou aquisições de café e que as glosas efetuadas ocorreram em relação a empresas fornecedoras que a fiscalização comprovou não existirem de fato, serem inaptas ou inativas. Sustenta ainda a empresa que a aquisição, mesmo de empresas declaradas inaptas e amparadas em documentos considerados idôneos, se comprovados o pagamento e o respectivo recebimento dos bens, seria garantido o direito a todos os efeitos tributários da operação. De fato, por força do artigo 82 da Lei 9.430/96, a comprovação da efetivação do pagamento do preço respectivo e recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços pode afastar os efeitos da inidoneidade da pessoa jurídica emissora dos documentos fiscais. Contudo, como bem assentou a decisão recorrida, o artigo 116 do Código Tributário Nacional estabelece que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos na forma de lei ordinária, que, ao meu entender, se subsube claramente a situação das aquisições efetuadas pelas fornecedoras glosadas. Diversos são os julgados desse Conselho, afastando a alegação de boa-fé a partir de elementos indiciários trazidos pela fiscalização, a exemplo do acordo 9303, 007, 850, que é da Câmara Superior, relatoria do Rodrigo Poças, em que a Câmara Superior chegou à conclusão que, havendo elementos, mesmo que indiciários, mas consistentes o bastante para descaracterizar a boa-fé do adquirente, afastando a jurisprudência vinculante do STJ a respeito, nas compras, ainda que devidamente comprovadas, a pessoa jurídica declaradas inaptas por inexistência de fato, mesmo que posteriormente, indicando a prática de conluio para aproveitamento integral dos créditos da não comutibilidade, há que se reconhecer apenas o direito ao crédito presumido nas aquisições de café a pessoas físicas. Então, presidente, no meu entender, não vejo fundamento para a reversão da glosa nesse ponto. Aquisição de cooperativas de produção agropecuária ou agroindustrial. A partir dos documentos trazidos pela recorrente, dos depoimentos e informações colhidas junto a fornecedores, foram separadas as notas fiscais relativas às aquisições efetuadas de cooperativas de produção agropecuária, cooperativas agroindustriais que excluem da base de cálculo das contribuições o valor repassado aos seus cooperados, excluídas aquelas que realizaram venda de café oriundo de terceiros não cooperados. A recorrente inicialmente defende que o café adquirido pela empresa já seria beneficiado, de forma que a operação não poderia se dar ao abrigo da suspensão, em razão do que dispõe o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 10.925/2004. Nesse sentido, no meu entender, está correto o entendimento manifestado no voto condutor do acordo recorrido, de que o beneficiamento de café não descaracteriza as cooperativas de produção agropecuária, sendo o exercício cumulativo das atividades citadas no artigo 8º, parágrafo 6º da Lei 10.925, que caracterizaria a atividade. Então, está aqui eu trago a conclusão do DRJ, incabível o café beneficiado. Alega interessada que é inaplicável ao café beneficiado, conforme extensa aplicação sobre classificação relativa aos grãos de café, a suspensão da incidência da contribuição ao IPIS-PASEF prevista no artigo 9 da 10.925. De acordo com as alegações da interessada, as aquisições foram de café beneficiado, sendo aplicável o parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 9 da lei em comento em relação aos vendedores. O café beneficiado não é o café industrializado, como parece crer a contribuinte, já que o beneficiamento pode significar simplesmente a remoção de sua casca, permanecendo o produto ainda sem definição. Relator, se o senhor me permite. Oi? Se eu posso fazer um esclarecimento de fato sobre a COB, que é a parte final do artigo. O relator, obviamente, desconhece. Se o senhor me permitir, senão eu não vou permitir, porque eu acho que o momento agora é de leitura do voto, mas na sequência, antes da votação e na fase de discussão, aí muito obrigado. Tá, eu aguardo. Muito o doutor obrigado. Hilo poderá fazer esses esclarecimentos de fato.
antes da votação, que aí vai dar tempo para discutir. Perdão pela interrupção, Luiz Felipe. Eu vou consultar o doutor Felipe. E nós temos, parece, vários itens que nós poderemos votar por etapas, se for mais fácil. Além da inapta, temos esse agora que você está fazendo a leitura e teria mais 2 ou 3 itens, né? Eu sugiro, presidente, a gente fazer a leitura toda, até porque eu já estou fazendo a leitura do segundo módulo. Essa parte das cooperativas eu tratei mais ou menos em bloco, eu não separei nos 3 tipos, e depois a gente faz a votação em separado, se for o caso? Isso, então tá. Faz a leitura, então, completa, e na sequência a gente abre a discussão de tudo e depois faz a votação por etapas. Então, presidente, dando continuidade ao que do fundamento lá da DRJ, pelo que se depreende do texto, fica claro que o beneficiamento do café não descaracteriza as cooperativas de produção agropecuárias, mas o exercício cumulativo das atividades citadas no artigo 8º, parágrafo 6º da Lei 10.925, no artigo 6º, inciso 2 da IN 660, e caracteriza a atividade agroindustrial. A autoridade fiscal chegou à conclusão de que, para as aquisições efetuadas de cooperativas enquadradas como de produção agropecuária, faria o contribuinte jus ao crédito consumido previsto na Lei 10.925/2004, e para as cooperativas enquadradas como agroindustriais, somente ensajariam crédito base de PIS/COFINS as aquisições efetuadas de cooperativas que realizam venda de café oriundo de terceiros não cooperados. Tal conclusão decorre, segundo o despacho decisório, da vedação imposta pelo inciso 2, parágrafo 2º do artigo 3º das leis 10.637 de 2002, segundo o qual não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Entende a fiscalização que a medida provisória 2158/35/2001, em seu artigo 15, estabelece que as sociedades cooperativas poderão excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP os valores repassados aos associados decorrentes da comercialização de produtos por ele entregues à cooperativa, enquadrando nessas aquisições a vedação expressa ao direito de crédito interposto pela legislação. Já a aquisição de cooperativas agroindustriais que realizaram venda de café oriundos de terceiros não cooperados, tais vendas equiparam-se àquelas realizadas por pessoas jurídicas ordinárias e ensejam a concessão de créditos cheios ao adquirente, como se extrai dos excertos a seguir. Então, eu vou pegar alguns trechos para pegar o fundamento aí do entendimento da fiscalização. Sendo assim, não se pode afastar, nesse caso, a incidência do supracitado artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 10.836 de 2003, que determina que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeito ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero. Ocorre que a MP 2158/35/2001, em seu artigo 15, estabelece que as sociedades cooperativas poderão, observado o exposto no artigo 2º e 3º da Lei 9718, excluir da base de cálculo da COFINS do PIS/PASEP os valores repassados aos associados. Como dito, tal dispositivo, ao vedar direito ao crédito, não restringiu tal vedação às aquisições de bens e serviços não alcançados pela incidência das contribuições sujeitos à alíquota zero, isentos ou sobre as quais alerta as instruções da COM. Pelo contrário, o referido dispositivo não legal veda o direito ao crédito sobre o valor das aquisições de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, ou seja, tal vedação é muito mais ampla e alcança de qualquer forma a não sujeição ao pagamento, sejam decorrentes de não incidência, alíquota zero, de isenção, sejam decorrentes de qualquer outra forma de não sujeição ao pagamento das contribuições, como exemplo, suspensão e exclusão da base de cálculo. Nos parece relevante o fato de que, ainda que se adote o entendimento no sentido de que as exclusões da base de cálculo previstas pelo artigo 15, inciso 1 da MP 2158, 17 da 10.684/2013, abrange somente o determinado quanto das contribuições, essas exclusões exterminam completamente quanto debetos relativos aos bens entregues pelos cooperados à cooperativa, ou seja, tornam totalmente não sujeitas ao pagamento das contribuições em pauta as receitas da cooperativa com a venda dos produtos a ela entregues pelos cooperados, tenham sido beneficiamento
realizado por ela ou já antes pelos cooperados. Sendo assim, parece incontornável a validação legal, a apuração de créditos com base na aquisição junto à cooperativa de produtos antes a ela entregues pelos cooperados para beneficiamento e comercialização ou apenas para comercialização. Aí ele traz agora a situação dos fornecedores da requerente. A fiscalização expediu em 28 de 8 de 2013 intimação para as cooperativas fornecedoras do direito passivo, requerendo informações a respeito da natureza específica das atividades por ela praticadas, com o fim de enquadrá-las em um dos grupos acima destacados. Em resposta, as cooperativas abaixo esclareceram que exerce atividade agropecuária. Indiferente, portanto, o fato de as referidas cooperativas terem emitido notas fiscais em favor do sujeito passivo sem a aplicação do regime de suspensão, com a consequente e errônea apropriação dos créditos básicos cheios por parte do sujeito passivo. As demais cooperativas que forem enquadradas pelo contribuinte como cooperativas agroindustriais por realizar as atividades previstas nos artigos 8º, parágrafo 6º e 7º da Lei 10.925 foram aceitas nesse enquadramento por essa auditoria. As aquisições de café oriundo de associados a cooperativas, quando esta exclui da base de cálculo das contribuições o valor repassado aos seus cooperados, não ensejam créditos de qualquer natureza ao adquirente, por enquadrar-se exclusivamente na situação prevista no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 10.836 de 2003, que determina que não dará direito a crédito ao valor das aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como é o caso das cooperativas agroindustriais que excluem da base de cálculo as contribuições. Ele traz a relação dessas cooperativas nessa situação. Verificamos as cooperativas que esclareceram em resposta à fiscalização que também praticaram atos de terceiros durante o período, ou seja, realizaram venda de café oriundo de terceiros não cooperados. Nesses casos, as referidas vendas efetuadas assemelham-se e equiparam-se àquelas realizadas por pessoas jurídicas ordinárias e ensejam a concessão de créditos cheios ao adquirente. Então, no mérito, ele separou as agropecuárias, as agroindustriais, que excluíam da base de cálculo as contribuições do valor repassado, e aquelas que operavam com café oriundo de terceiros. Tá? Esse mesmo entendimento foi adotado por essa colenda turma no acordo 3401-007-463, de relatoria do conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, ao qual peço vênia para a utilizar de alguns excessos com fundamento para as razões de decidir o meu voto. Então, eu trago aqui, essa sessão foi de janeiro deste ano, salvo engano, eu participei dessa sessão, e a situação é bem similar à dos autos. Está aqui a ementa. De acordo com o artigo 15, inciso 1 da MP 2158, as receitas de cooperativas decorrentes de comercialização da produção dos cooperados poderão ser excluídas da base de cálculo PIS/COFINS, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Atos cooperados, recurso repetitivo e hipótese de não incidência. Conforme decidido pela STJ, julgaram o RESP 14167, precitua que os atos cooperativos são praticados entre as cooperativas e seus associados. Então, tá aí, eu trago a parte do voto do conselheiro Lázaro, analisando a legislação de regência da matéria, artigo 3º, parágrafo do inciso 2, veda o direito a crédito da não cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens e serviços não sujeito ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção. Esse dispositivo legal foi invocado pela autoridade tributária para afirmar que as empresas adquirentes, ao se acreditarem das compras efetuadas junto às sociedades cooperativas, estariam se beneficiando indevidamente na medida em que se acredita de um valor que não foi oferecido à atribuição pelas cooperativas. As receitas das cooperativas decorrentes de comercialização de produtos cooperados poderão ser excluídas da base de cálculo, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. O fato da aquisição dos bens pelo recorrente não ter se sujeitado ao pagamento das contribuições restou comprovado pela fiscalização, tanto pela juntada das notas fiscais, quanto pela verificação da ausência de recolhimento desses tributos pelos fornecedores da recorrente. Então, é uma situação bastante análoga à situação dos autos.
Então, presidente, nessa parte eu penso que deve ser negado provimento ao recurso nessa matéria. Bens e serviços utilizados como insumos. Se extrai do espaço decisório que os créditos glosados referem-se à compra de café de fornecedores por pessoa jurídica, cooperativas agroindustriais, cooperativas que não excluíram da base de cálculo das contribuições o valor repassado aos seus associados, e que se tratava de atos de terceiros. Compras de embalagem, fretes de compras. Segundo a fiscalização, foram glosadas as seguintes compras: compras de café de fornecedores acima listados como noteiras, compras de cooperativas que foram consideradas por essa auditoria como cooperativas agropecuárias, realocadas como crédito de insumos de origem vegetal presumido, compras de cooperativas que excluíram da base de cálculo das contribuições o valor repassado a seus associados, que não se enquadrava e não se tratava de atos de terceiros, fretes de compras relativo às compras glosadas e despesas e comissões. A recorrente sustenta que seria entendimento da Receita Federal que o frete pago na aquisição de bens para a revenda comporia o custo de aquisição das mercadorias e, portanto, geram direito ao crédito das contribuições. Não é bem o caso dos autos. As folhas 341, a recorrente declara para os devidos fins que exerce as atividades de padronizar, beneficiar, preparar, misturar cafés para definição de aroma, sabor e blend. Atividades as quais, nos termos do parágrafo 6º do artigo 8º da Lei 2925/2004, caracterizam produção para tratamento tributário nela previsto para atividade agroindustrial. Compartilho do entendimento já majoritário nessa coluna da turma de que, excluída a hipótese de frete de vendas, o valor do frete segue o regime geral de creditamento das contribuições, ou seja, somente possível a concessão do crédito relativo ao frete se o insumo transportado gerar crédito. Nesse sentido, então, correta a decisão de piso, devendo serem mantidas as glosas promovidas. Por fim, no que diz respeito à incidência de acréscimo moratório sobre os créditos COFINS, objeto de pedido de ressarcimento indeferido para a autoridade administrativa, a melhor sorte não socorre a recorrente. Ainda que se entendesse como líquido e certo o crédito vindicado por meio do PRDCOMP objeto do presente processo, este não teria incidência dos acréscimos moratórios por meio da taxa Selic vindicados pelo recorrente. Já é entendimento consolidado nessa coluna da turma que é devida correção monetária no ressarcimento de crédito escritural ou excedente de tributos sujeitos ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária, inclusive no ressarcimento da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP não cumulativos. Tal entendimento, ao qual me alinho, foi manifestado no acordo 3401-008-371, também de relatoria do Luiz Conselheiro Lázaro Souza Soares. Naquele julgado, entendeu-se colegiado que, conforme decidido no julgamento do RESP 1767945, realizado sob ritos de recursos repetitivos, seria devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito a regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária, inclusive no ressarcimento da COFINS e do PIS não cumulativos. Segundo o julgado, a súmula CARF 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP não cumulativas, não incide a correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência legítima por parte do fisco a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural. Não obstante, apesar do entendimento exposto acima, também é pacífico o entendimento de que a aplicação da Selic somente se dá após 360 dias da apresentação do pedido de ressarcimento. É certo, contudo, que essa incidência deverá se dar tão somente até o momento da efetiva concretização do ressarcimento pleiteado. Nos casos de pedido de compensação, portanto, somente se aplica a taxa Selic a partir do 31º dia da apresentação do pedido de ressarcimento e até o momento da apresentação do pedido a ele vinculado. Não sendo revestidas as glosas promovidas pela fiscalização, não há que se falar em acréscimos moratórios e, diante do exposto, penso que não há fundamentos para a reforma da decisão recorrida, devendo ser negado provimento ao recurso. Então, presidente, diante do exposto, volto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Perfeito. Então, vamos passar aqui a discussão ampla, quem quiser se pronunciar sobre qualquer um dos itens. Presidente, eu tinha pedido a palavra, mas eu acho que antes seria interessante deixar o patrono fazer o esclarecimento que ele está pedindo, e a conselheira Fernanda também pediu a palavra. Perfeito. Eu vou passar a palavra
E aí cada um pode se pronunciar sobre qualquer um dos itens aí. Na votação é que a gente vai dividir, tá ok? Então, doutor Ilodiel, por favor. Só para esclarecer que a classificação COB é 8642. O café no Brasil não circula sem classificação COB, porque o preço varia muitíssimo. Então, o artigo fala realizar os blends ou reduzidos na classificação COB. Todo café no Brasil circula COB. É só olhar as notas fiscais. Então, por isso, a vedação ampla na IN 491 e na IN 635, a suspensão do café. Era esse esclarecimento. Muito obrigado. Tá ok. Então, obrigado. Doutora Fernanda. Na verdade, um questionamento, tanto para o relator quanto para o patrono. Nós já pegamos vários casos de café aqui, e eu lembro até que teve um caso, enfim, o meu foi tirado de pauta, que eu tinha desse tipo, mas a gente julgou um do Leonardo, em que houve uma controvérsia dentro da turma, que era o fato de que, ainda que seja o procedimento de fiscalizatório de todas as empresas cafeiras seja mais ou menos comum, o que aconteceu foi que a gente começou a ver nos relatórios fiscais meio que um modelo em que uma, duas ou três empresas tinha essa análise completa que demonstrava que elas eram noteiras e as demais simplesmente tinham uma dedução. Então, assim, e aí volto para aquele ponto da sustentação oral do patrono, que ele fala de diferenciar o que é inaptidão do que outras empresas que estariam aptas, mas foram consideradas dentro do esquema de interposição fraudulenta. A minha pergunta é, todas as empresas que estavam aptas, mas que foram consideradas parte da interposição, noteiras, enfim, e que por isso não tiveram, né, as operações computadas, elas foram individualmente avaliadas pela fiscalização, porque meu entendimento é que o inaptidão eu não tenho o que fazer, mas as empresas que estão aptas, eu somente entendo que eu não posso dar provimento para aquilo que a fiscalização fez o trabalho dela e disse, olha, aqui de fato tem um esquema fraudulento, ela era uma noteira, e aí o próprio relator comentou alguns exemplos que ficou muito claro isso. Mas, assim, o que eu vi nos outros processos que a gente já julgou aqui é que muitas vezes tinha uma redundância e que todas as empresas foram consideradas dentro de uma mesma operação sem a devida individualização. É isso que eu queria saber, como é que a fiscalização procedeu nesse caso. Se o doutor Oswaldo, vou pedir mais um momentinho para o doutor Felipe poder esclarecer essa dúvida da conselheira Fernanda. Presidente, foi feito um trabalho bem extenso, o despacho decisório é bem extenso, eu não trouxe no voto todas as empresas relacionadas, mas ele traz, eu vou abrir aqui. É que eu abri o despacho, Luiz, só que assim, eu vi que tem uma parte que ele destaca 3 empresas, mas são muito mais, né? Então, assim, por isso que eu fiquei um pouco na dúvida. Claro, eu não consegui ler, o despacho tem quase 60 páginas, eu não consegui ler com a devida atenção, mas senti que podia ter alguma coisa parecida com os outros casos que a gente já viu aqui, por isso a pergunta. Foi feita uma individualização, sim. Deixa eu achar a parte do despacho, assim, que ele faz uma relação uma a uma. Uhum. Não, é que assim, olha, na página 29 do despacho, ele fala... Aí ele começa a citar... Ele trata daquelas que estavam relacionadas na Ghost Coffee, e depois ele faz uma análise das fornecedoras a partir da página... folhas 427 aí do despacho decisório. 427, 428 do processo, 429, tem uma relação extensa aí. Uhum. E ele traz a análise que ele fez a partir dos sistemas, não apresentou o DACOM, apresentou o DIPJ zerado,
número de segurados empregados igual a 0, não apresentou da conta do CTF, GFIP, então ele fez individualizado, ele não generalizou como a gente viu em outros casos. Ele fez uma a uma. Vai até a folha 436, relação. Muito bem. Então, nesse caso, ele trabalhou individualmente. Individualmente. Doutor Oswaldo, por favor. Presidente, eu já adianto que eu vou pedir vista desse processo, por isso que eu tinha pedido a palavra primeiro, porque as discussões elas vão se estender bastante. Além do enquadramento, que é um debate que nós temos aqui praticamente mensalmente, porque houveram muitas operações desse tipo, você tem uma série de questões que, justamente como o conselheiro Luiz Felipe fez um trabalho maravilhoso, ele conseguiu condensar um processo extremamente denso, de uma maneira clara, sucinta, da gente poder entender o que está acontecendo. Mas eu realmente, por exemplo, no enquadramento do modus operandi, eu tenho uma tese que talvez seja intermediária, tudo bem, você tem que analisar se é noteira, mas você tem que também analisar com base em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, você tem que analisar a boa-fé também do adquirente. E aí eu preciso ver em que termos foram feitos esses depoimentos dos compradores. Aí, por exemplo, quando nós entramos no tema de beneficiamento, eu também preciso ver o que se está chamando de beneficiamento, porque, como o Luiz Felipe muito bem constatou no voto dele, a própria 10925 tem uma caracterização própria de produção agropecuária e agroindustrial de café. Ela diz quais são as atividades e que tem que ser atividades cumulativas, e eu não consegui, não vou conseguir, nesse momento, captar o que o contribuinte chamou de beneficiamento. Ele chamou só de beneficiamento aquele um dos itens que estão descritos na Lei 10.925, ou se ele chamou, olha, beneficiamento de uma forma geral e trouxe, e mais do que isso, né? E nós estamos tratando aqui de pedido de crédito, e trouxe aos autos a prova. E mesmo sobre insumos, eu também fiquei com dúvida, porque me parece que a nossa turma caminha para uma... ou caminhava... Agora que nós estamos na composição que vai prosseguir por mais algum tempo, mas nossa turma caminhava por uma segregação entre frete e produto final, e justamente daí teria que analisar, e aí sim eu compartilho com o conselheiro Luiz Felipe a ideia de que, olha, alguns fretes realmente podem ser considerados insumos, outros fretes não podem ser considerados nem insumo e nem de venda, e aí eu preciso parar para analisar todas essas considerações. Eu peço vênia a todos os colegas, mas eu vou pedir vista desse processo. Ok. Então, sim, doutor Luiz Felipe, pode falar. Está sem som, Felipe. Eu iria sugerir, se os patronos concordarem, da gente colocar nas vistas também os outros dois processos que têm o mesmo mérito, apesar deles serem distintos, eles têm o mesmo mérito, mas eles são baseados em operações de fiscalização distintas, muito diferentes uma da outra, decisões muito diferentes uma da outra. Então, eu sugeriria que a gente fizesse a vista também para os outros processos, e eu acho que seria conveniente a gente julgar todos os processos, inclusive os que foram retirados de pauta na sessão passada, em conjunto. Não sei se a gente traria para a pauta e faria a análise e o julgamento conjunto de todos esses processos, se os patronos concordarem e se todos estiverem de acordo. Perfeito. Então, sim, pode falar, doutor. Desculpe, senhor presidente. Eu só para dizer que eu estou de acordo, e realmente tem um dos processos aqui que o crédito saiu de pauta e estaria se julgando a compensação, o que seria, a meu ver, até impossível, né? Porque como é que eu vou julgar se eu tenho
o crédito, se a compensação é válida, se o crédito não foi examinado ainda, né? Embora as matérias sejam muito parecidas, também seria interessante também fazer a sustentação, porque nós temos, como disse o relator, eu não conheço, vi agora, mas o procedimento de fiscalização é muito diferente. As colocações aí da doutora Fernanda talvez tenha muita pertinência aqui. A gente tem, inclusive, preliminar de nulidade por fornecedor inidôneo que não está fundamentado, porque seria glosado. Tem preliminares de nulidade da própria decisão que não enfrenta esses argumentos, também em função do período, que é anterior a essas operações aí de café. Tá? Mas concordo, e se for preciso, também nos comprometemos a pedir a volta daquele processo, se facilitar o retorno dele à pauta. De acordo também, doutor Ilo? De acordo, sem problema nenhum. São todos os processos, presidente, da sessão anterior que teriam que voltar. Perfeito. Porque tem alguns que estão apensos, outros que são conexos, mas que não estão apensos. Então, foi feita uma salada na hora de fazer a junção dos processos. Isso gerou que alguns processos, apesar de ser a DECOMP vinculada ao PER, não ficasse apenso. Então, gerou essa confusão da gente acabar separando o PER do DECOMP, como o doutor Gustavo colocou. Então, acho que seria conveniente a gente trazer todos os processos que foram retirados de pauta na sessão passada e faz a análise em conjunto. Na próxima sessão, né? Isso. Doutor Oswaldo, com compromisso aí de, na próxima sessão, trazer aí seu estudo sobre essa matéria. E aí o doutor Felipe coloca todos em pauta, indica para pauta, né? Os outros que não entraram nessa pauta. Então, após a leitura do relatório e do voto e da defesa do advogado, pediu vista o conselheiro Oswaldo. Senhor presidente, pois não. Como é que está a ordem de votação? Porque talvez eu tenha perdido. O Oswaldo seria o primeiro mesmo, nesse caso. Então, facilitou. Porque o Felipe, que é o primeiro, é o relator, né? A ordem de votação está exatamente igual da vez passada. Então, agradeço ao doutor Ilo e ao doutor Gustavo e estamos encerrando esse julgamento com a vista para o conselheiro Oswaldo. Tá. Presidente, no retorno eu vou poder sustentar, né? Porque os meus processos não chegaram nem a ser relatados. E eu vou poder assistir. Por favor. Mas aí eu vou pedir aos senhores que se inscrevam para ambos os... eu vou me inscrever como assistente, né? Porque eu não posso sustentar de novo. Ou eu compartilho o link, doutor Ilo. Okay. Aí tem que pedir autorização, não sei como é que funciona. Porque eu também não quis me inscrever, porque eu falei, eu não sou patrono do processo, como é que eu vou me inscrever para... Falei, depois cria um incidente aqui, né? Mas realmente a gente tem aqui argumentos que são do mesmo sentido, né? A matéria é a mesma, os fatos. A matéria é a mesma. Os fatos e é nosso interesse uniformizar a decisão, né? A gente não pode ter decisões que não conversem entre si. Isso. E isso aconteceu com a gente. Nós temos um trimestre concedidos créditos cooperativas e no mesmo trimestre, no crédito do PIS, não deram. E a Câmara Superior não conheceu do recurso. Eu tenho que me suicidar. Por favor, não. Não faça isso. Tá bom, muito obrigado. Viu? Agradeço ao doutor Ilo e ao doutor Gustavo Binatel e bom dia para os senhores. Bom dia a todos. Um abraço, tchau. Então tá ok. Vamos fazer o seguinte. Alguém falou? Alguém que quer falar alguma coisa? Olha, eu vou fazer uma... Por favor, doutor Leonardo e Janaína,
interrompe um minutinho a gravação. Vou fazer aqui 2 minutos e meio de interrupção, só para fazer uma coisa aqui inadiável.